Gente, me desculpa, ao invés de eu botar pra pausar, eu botei foi pra... Tirei aqui, né, o vídeo. Enfim, vamos continuar, né? Então, esses organismos, eles não vão ter nem sistema, nem órgão, certo? Eles vão ser sésseis. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer que eles são sésseis? Eles não têm nenhuma estrutura para locomoção. Então, eles vivem presos em substratos. O que são substratos? Substratos, no caso, pode ser uma pedra, pode ser rochas, pode ser pedaços de madeira, pode ser cascos de navios, certo? Pode ser navios naufragados. Então, eles são sésseis, não tem nenhuma estrutura de locomoção. São aquáticos, ou seja, vivem na água, né? E possuem esse nome, poríferos, por serem revestidos por poros, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, esses organismos, eles são constituídos somente por células. Essas células, elas não vão se organizar para formarem tecidos, né? Então, essas são as células que são as células específicas desses organismos, começando pelos pinacócitos. Os pinacócitos, olha aqui como é a estrutura dessa célula, né? Essa é a célula básica de célula animal, né? São células achatadas de revestimento que, justapostas, vão formar um epitélio simples, como se fosse um tecido epitelial. Vai ser, então, um revestimento, né? Vai ser uma camada dermal, vai revestir todo o organismo, né? Os coanócitos, que são esses aqui, eles vão ser células flageladas, olha aqui o flagelo, com colarinho, típica das esponjas, com função digestiva. E vai manter o fluxo contínuo da água dentro das esponjas. Olha aqui, ó. Aqui é dentro das esponjas. Então, aqui, ó, vocês estão vendo? Vários coanócitos. Cada coanócito tem seu flagelo. E esses flagelos é que vai fazer com que a água ela mantenha o fluxo. A água ela entra por esses poros aqui, ó, e ela vai sair pelo ósculo. Porócitos. Os porócitos, elas vão ser células alongadas, tubulosas e perfuradas. Elas que vão formar os poros, por isso que esse nome, né, porócitos. São as células específicas desses organismos, vão formar os poros. Esses poros é que vai fazer com que entre a água dentro deles, né? Amebócitos, que é o poro, vocês estão vendo? Os amebócitos, que são as células de movimento, ameboide, isto é, por pseudópodes, isso que são os amebóides. Esses amebócitos, eles que vão fazer a digestão e a distribuição do alimento. Como que esse alimento ele vai ser distribuído? Vai ser distribuído de célula por célula. Como que esses organismos eles se alimentam? A água entra dentro deles e eles se alimentam através de filtração. Eles vão filtrar essa água, vão filtrar micro-organismos, como, por exemplo, bactérias e protozoários, microalgas também e restos de alimentos, né? Micropartículas de alimentos. E aí, eles vão filtrar essa água, a água vai sair pelo ósculo, vai entrar por esses poros aqui, ó, vai sair pelo ósculo. Quando passar pelos pinacócitos, não, pelos coanócitos, eles vão filtrar esse organismo, certo? Vão filtrar essa água para a obtenção do seu alimento.
Então, aqui a gente tem 3 tipos de poríferos, né? Ascon. O que vai diferenciar esses poríferos vai ser a formação deles, né? Como que esses poros eles entram, como que esses poros eles são formados. Aqui, ó, onde tem essas setas são os poros, certo? Então aqui o ascon, cicon e lecon. Olha a diferença, ó. No lecon a água ela vai ter que fazer todo esse movimento até chegar no átrio. E o átrio ele vai ser bem mais curto não. Vai ser bem menos espesso do que nesses outros 2 tipos de porífero, né? Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem até ver, ó, a água, ela vai sair... Aqui ela vai ser bem mais filtrada do que nesses outros 2 organismos. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um leucon. Aqui a gente tem um mascon, né? E por aí vai. Então, aqui são exemplos de esponjas do mar, exemplos de poríferos. Por fim, a reprodução. Existem 2 tipos de reprodução. Reprodução assexuada e a reprodução sexuada. O que isso quer dizer? Qual a diferença entre reprodução assexuada e reprodução sexuada? Na reprodução sexuada vai ter trocas de gametas, ou seja, vai existir um macho e vai existir uma fêmea, vai existir uma fecundação, vai existir espermatozoides e vai existir um óvulo. Então, o que vai acontecer na reprodução sexuada? Os espermatozoides do macho, ele vai sair, né? E com a corrente da água, juntamente com o seu flagelo, ele vai entrar dentro do átrio do porífero fêmea, certo? E aí vai lá no óvulo e vai ocorrer a fecundação. Quando ocorrer a fecundação, essa larva que vai ser nadante, ou seja, ela vai sair do organismo para gerar, vai sair da fêmea para poder e vai ficar flutuando pela água até ficar madura e virar uma esponja jovem, certo? E aí se vai, nessa esponja ela pode ser fêmea ou macho e acontecer a reprodução sexuada. Ou pode acontecer a alternância de gerações. Pode ela pode crescer e se reproduzir assexuadamente através de brotamento. Então, aqui o que acontece na reprodução assexuada dos poríferos? Vai ser formada através de um brotamento. Então, vai formar-se um broto no adulto, no porífero adulto. Esse broto, quando ele estiver no tamanho ideal, ele vai cair e vai se fixar no substrato até ficar adulto, certo? Então, existem esses 2 tipos de reprodução. Então, a reprodução nos poríferos pode ser por alternância de gerações. Então, pode acontecer ora sexuada e ora assexuada. Então, para finalizar, hoje nós vamos falar sobre o filo dos quinidários. Filo quinidária. O filo os quinidários, eles já vão possuir tecido, então por isso que eles são evolutivamente mais evoluídos do que os poríferos. Então eles já vão ser, apesar deles serem ainda pouco evoluídos, eles já vão ter tecido, né? Já vão possuir tecido. Também vão ser aquáticos, ou seja, vivem na água. Aqui já tem uma outra diferença entre os poríferos, que eles podem nadar livremente. Então, existem organismos, existem quinidários que nadam livremente e existem quinidários que são sésseis, certo? Por exemplo, a anêmona é um exemplo, é um quinidário, ela é séssil. Já a medusa não, né?
Então, possuem esse nome devido a possuir uma célula chamada quinidócito. Lembrem dessa célula. Quinidócito. Essa célula, ela vai ser uma célula especializada para defesa e nutrição. Então, esses organismos, eles vão possuir uma certa toxina, né? Dentro dessa célula do quinidócito, e aí ela vai liberar essa toxina para poder tanto se proteger quanto se alimentar. Então, ela vai matar suas presas, né? Para poder se alimentar, certo?